Olá, gente. Hoje aqui com as 5 perguntas sobre, né, a atualidade, sobre política, sobre essa situação aí do nosso país. Essa questão eu até não incluí, né, essa questão do coronavírus, essa questão da situação, porque a gente já sabe que ainda leva um tempo para as coisas se equilibrarem, né? Então não adianta a gente ficar meio que trabalhando com essa questão da expectativa de quando isso vai acabar, porque a gente não tem como saber quando isso vai acabar. Porque na realidade existe uma energia que eu percebi no jogo, quando eu fiz o estudo na trimestral, que ia ter ainda muitos altos e baixos, muitas perdas, situações onde as pessoas subestimam, tem muita gente que subestima essa doença. A vibração dessa coisa de subestimar é um grande risco, né? Mesmo ninguém sabe, pode ser pessoas saudáveis que morrem muito rápido, pessoas que não são saudáveis que morrem. Então, assim, não existe muito como determinar, tá? Então, por isso eu não incluí nenhuma pergunta sobre isso, porque é meio óbvio, algumas coisas é meio óbvia e que a gente tem que orar, rezar, pedir, se cuidar e confiar, elevar os pensamentos para que nossa energia fique no campo vibratório, repelindo a doença e não atraindo a doença. Se você ficar muito tempo fixada nisso, você vai atrair essa situação, tá? Então, assim, a primeira pergunta, tenho até um amigo meu, um amigo e cliente que me colocou várias perguntas, é tanto que eu tirei aqui várias perguntas das formações de perguntas que ele fez, que eu adorei, porque é bem atual, bem interessante, bem inteligente as perguntas, e eu coloquei. Essa primeira pergunta veio: o Brasil vai privatizar Correios, Eletrobras ou Telebrás? Quer dizer, vai haver essas privatizações ainda esse ano? Pelo que o jogo fala, tá? Aqui mostra que não, tá? Agora não vai ser. Vai acontecer, mas como 7 de espada fecha o jogo, que é os conflitos, que é o labirinto que a gente está vivendo, que é a dificuldade que tá acontecendo, e o próprio rei e o valé de espada junto simboliza que algumas coisas legais, algumas coisas que estão aí por debaixo dos panos, algumas coisas que possam atrapalhar, ligado à lei, justiça, acontecimentos, que vão cortar esse acontecimento, pelo menos em relação de forma geral. Claro que uma ou outra pode acontecer ainda esse ano, porque o 6 de paus ele confirma a resposta como sim, como resultado na base. Então isso vai acontecer. Só não aparece com a afirmação para esse ano. É como se esse ano fosse um processo, mas esse processo vem de forma, né, de acontecimento, porém depois vem os cortes. Então tem um atrapalho, tem um adiamento, tem alguma coisa em relação a isso, ok? Em relação a quem trabalha, quem é concursado dessas empresas, com certeza deve ter seus receios em relação ao que vai acontecer. Embora o baralho diga que sim, vai ser privatizado, porém tem uns cortes e uns atrapalhos que está vinculado a papel, vinculado à justiça, vinculado a alguma coisa nesse sentido, que para quem está dentro da empresa é positivo, porque não vai privatizar já de imediato. Porém, isso vai acontecer. Esse corte na casa do futuro vai adiar um acontecimento que o 6 de paus afirma que vai acontecer, ok? A segunda pergunta é: os filhos do presidente, né, dentro das suas situações de processos, de acontecimentos, vão ser condenados? Quer dizer, os filhos, de forma geral, dentro dos seus processos que está acontecendo aí, vão ser condenados? O baralho fala o seguinte, né? Você vê que existe umas encruzilhadas aqui. Você vê que tem 8 de paus, 8 de espada na entrada, 8 de paus na saída. Então, assim, tem uma encruzilhada, um aperreio, uma situação bem complicada para eles, né? Tipo assim, uma descoberta de provas, alguma coisa nesse sentido. Porém, quem fecha é o 8 de paus, com 3 de ouros, né? E o as de espada na base. Então, não, eu acredito que se tiver alguma condenação é mínima.
Provavelmente eles não se prejudiquem de uma forma literal, né, em relação a esses processos, não. Você vê que tem movimento favorável a eles, né? Você vê que abre com peso, com aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Depois vem movimentos de mudança, alianças e situações que vão ser resolvidas. Claro que tem algum tipo de aborrecimento, algum tipo de pressão, mas eu vou ser sincera, eu não acho que isso aí dê em nada não. Como eu já disse, acredito que gire, aconteça alguma coisa, possa ter alguma perda, alguma cobrança, algum acontecimento em um dos processos, que eu não sei quantos, mas não vai dar em nada não. Em grandes coisas não. Sabe? Existe esse ar de espada, é como se tivesse alguém ali para cortar, né? Qualquer coisa que venha de fato para um prejuízo. A terceira pergunta, tá? Eu tô sendo bem direta, tá? Porque como aproveitei esse espacinho de tempo para a gente gravar, e também já tava um tempo que eu tinha que gravar e não tava tendo tempo suficiente, agora eu encontrei esse tempinho, mas vamos lá. A terceira pergunta é interessante, terceira pergunta. As reformas administrativa e tributária vão passar pelo Congresso ainda esse ano? Isso vai ser resolvido ainda esse ano, né? O movimento dessas reformas. As cartas falam que sim, que tem alguns obstáculos a ser ultrapassado, tem alguma lentidão, até porque o Rei de Copas, ele quando ele entra, ainda mais ele fechando, ele mostra a coisa passiva, uma embromação, uma demora. Então, dentro desse ano, alguma coisa vai ser resolvida. Tipo assim, o baralho fala, a reforma pode ser que seja resolvida na Câmara, aí depois é pro Senado, algo nesse sentido, né? Não sei como é que é o processo. Mas, sim, vai passar pelo Congresso ainda esse ano de 2021. Porque o Valete de Ouros, ele fala da semente, aquilo que já está colocado ali para poder vir à tona, para se resolver. O próprio 9 de Ouros, apesar de estar entre o 2 de espada e o 9 de paus, que é uma pressão, uma dificuldade muito grande de alinhar essa coisa de dinheiro, né? Essa coisa desse equilíbrio aí, eu vejo que passa. Até porque uma rainha entra, o rei fecha, né? E o valete na base. Como o valete é meses, então é questão de meses para isso acontecer. Como o valete é de ouros, confirma que sim, essa reforma, essa situação, essa tributária, essa reforma tributária administrativa vai sim passar pelo Congresso no decorrer desse ano, nem que seja do final do ano para o começo do próximo, mas já está encaminhada sim, pelo que o jogo fala. Isso vai acontecer, né? Vamos para a quarta pergunta. Essa quarta pergunta me fizeram muito. Eu até pensei, vou fazer ou não vou fazer? Porque como está ainda recente, né, os acontecimentos, mas assim, a pergunta é, Lula será mesmo candidato e terá de fato chance de ganhar? O que vocês acham, né? O que as cartas dizem aqui? Você vê que saiu muita carta de ouros, copas, saiu só uma carta de paus. Que o 10 de paus é a opressão, é a pressão que vai vir sobre isso. Mas o baralho fala que sim, que tem chance sim. Ele está se preparando para isso, para ele se candidatar, para ele enfrentar isso. Você vê que o 8 de copas abrindo o jogo essa carta de lágrimas, carta de peso, é uma carta que traz uma sensação de desistência, mas está no passado. Acho que passou pela cabeça dele sumir, não querer mais conversa com nada, mas aí vem o 6 de ouros, que é como se fosse algo que veio, que caiu na mão dele, e ele como se ele tivesse, tipo assim, a chance veio e ele tá vendo isso com uma grande abertura. Aí o 6 de copas é uma carta que fala de saudosismo, como se ele tivesse sentindo, vamos dizer assim, saudade do poder, saudade dos acontecimentos, nostalgia. E tudo ligado à emoção. Isso quer dizer o quê? Tá muito ligado à vontade, sabe? A vontade ligada. Você vê que saiu 9 de copas ali, que é a alegria. Então, ele tem sim a intenção, de fato, não posso afirmar com todas as letras, mas ele tem a intenção. O baralho mostra que tem uma opressão, vai ter um obstáculo. Esse obstáculo, 10 de paus, é um peso sobre ele.
Não sei em que sentido, não sei se é pressão externa ou se é pressão interna que ele vai passar para poder tomar essa decisão, para ele fazer, para enfrentar. Ele vai ver os prós e os contras. E o 9 de copas, que é uma carta de alegria, de festejo. Quer dizer, se fecha com o 9 de copas e as de ouros, se confirma que chance de ganhar ele tem. Tem sim. Até todo esse processo, né, até do período das eleições. Claro que pode ter algumas mudanças, porque imprevistos acontecem. Mas a pergunta diz que sim. Se ele se candidatar, ele tem grande chance de ganhar. Tem grande chance. Apesar do Brasil estar dividido e tudo, ter essas coisas, mas tem. Tem sim. Porque tem alguns acontecimentos até as eleições que podem levar ele a ter grande vantagem. É isso que o baralho quer dizer. Né? São acontecimentos que podem fazer com que ele tenha a vantagem sobre a situação atual. Ok? A quinta pergunta, olha, a quinta pergunta foi: os presidentes da Câmara e do Senado se manterão aliados do presidente? A carta fala que não. Por que não? Porque mostra que tem muita carta de espada. O 3 de espada, na base do jogo, fala da traição, né? Situações que levem à traição, situações que levem à corte. Que seja um corte explícito ou que seja por debaixo dos panos, mas esse 3 de espada na base, posso dizer que já existe situações na base que não é muito real, que tem já uma má intenção aí. Até diria que existem pessoas dentro do Senado, não sei se o presidente, não posso afirmar, né? Porque o baralho não é claro, que tem uma intenção de poder. Isso quer dizer, tem algum pensamento na presidência. Você vai me dizer no decorrer do tempo que tem ou o presidente do Senado, ou o presidente da Câmara, ou alguém muito ligado no meio dessa situação, tem uma intenção, um desejo guardado, 4 de espadas, 4 de paus, que já tem pessoas meio que influenciando a essa competição, 5 de paus, tá? Então, sim, eles pode se manter aliado de forma externa, mas de forma interna, de um jeito ou de outro, tem uma traição, tem um corte e tem situações que não são muito verdadeiras. Existe a troca de favores, vamos dizer assim, porém, esse 6 de pau, 6 de espada, aliás, com o 2 de paus, ele está mostrando o quê? Tudo parado, por enquanto, na entrada, agora, nesse momento, tá tudo tranquilo, o rio correndo pro mar. Mas o 9 de espada já vem algum acontecimento que vai perturbar, que vai cortar, que vai desalinhar. Aí quem cobre? 3 de espada. Diante desse acontecimento, 3 de espada cobrindo 9 de espada e 2 de espada e 4 de espada, traz o quê? Situações que são despertadas mentalmente, perturbações mentais, situações de conflitos que vão levar à afirmação da intenção oculta, aquilo que está lá dentro vir à tona, que entra 4 de paus, 5 de paus, que entra no processo de reunião de pessoas para entrar no processo de competição. E o 5 de paus é competição interna. Então já existe alguém com a intenção de competir de alguma forma ou de ver na casa do futuro a possibilidade de entrar numa concorrência em algum nível. Então, com certeza, aliados até a reeleição. Daqui para lá tem alguns conflitos, sim, e traição em relação a essa questão do Congresso, Câmara, essas coisas assim, ligado ao governo, tá? Ligado ao presidente. Isso responde muito claramente aqui, nessa jogada que foi claro como água. Então, as 5 perguntas ligado a essa situação. Gostei muito dessas perguntas, embora tenha tido muitas pessoas perguntam. É porque são perguntas, às vezes, que não tem como você dar uma resposta, né, objetiva. E algumas perguntas que geram um conflito desnecessário. Então, eu prefiro nem colocar aqui, porque não tem necessidade disso. E em relação à questão do coronavírus, eu vou até dizer assim para vocês, acrescentar pelo estudo que eu fiz, que essa nova variante ainda vai levar, tem esse ano todinho de sofrimento. Esse ano ainda traz rebordose, 2020, 2021, são 2 anos de sofrimento, sim, tá? Essa questão realmente, ainda vai haver muitas mortes,
pelo que eu vi, ainda tem muito luto, tá? E que a gente tem que orar muito, se cuidar, se prevenir, tomar remédio para levantar a imunidade, fazer tudo que for preciso, e tentar realmente se poupar, né? Se reinventar para a questão de dinheiro, pessoas que estão passando necessidade, tentar pedir muita inspiração. Peça inspiração aos espíritos de luz, para que você possa começar um novo ciclo. Abençoe o dinheiro que você ganha, para que ele se multiplique, seja fêmea. São coisas, são afirmações que a gente diz assim, isso é besteira, mas não é. É muito verdadeiro, ok? Gente, um abraço, tá? Uma excelente semana. Quando for, acho que agora em abril, eu vou fazer de novo a trimestral, pra gente ver nos próximos 3 meses o que vem aí pela frente, o que a gente tem que se preparar para algumas coisas, né? Pois um abraço e até, aliás, de segunda a sexta, a carta do dia, todo dia de manhã, a carta do dia, as dicas, o conselho, e todo domingo a carta da semana. E sábado eu descanso, sábado eu não faço carta do dia, tá? Então, assim, é o dia que eu realmente tiro para me acordar mais tarde, relaxar, não me preocupar com me acordar cedo, que é o dia que eu me permito, vamos dizer assim. Então, todo mundo sabe que a carta do dia é de segunda a sexta, a carta da semana, que vale para a semana toda, inclusive para o sábado, a carta da semana, ok? Pois um abraço.